Nós vamos orar ao nosso Deus, clamando a bênção do Senhor. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Vou deixar meu celular aqui no modo avião. O Senhor vai falar comigo na exposição da palavra. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante de Tua gloriosa e excelsa presença. E te agradecemos, ó Deus, por Tua graça, bondade, pelo Teu infinito amor e pela obra do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. É por causa dele, ó Pai, que nós ousamos Te adorar em espírito e em verdade nesta noite. É por causa da obra de Jesus que nós sabemos que o Senhor nos aceita. E, ó Deus, ó Pai, recebe o nosso louvor como aroma suave às Tuas narinas. Ó Deus bendito, nós Te agradecemos porque, ó Pai, o Senhor tem cuidado da Tua igreja e tem derramado sobre nós bênçãos graciosas. E de maneira bendita, nós pedimos ao Senhor que fale conosco por meio da instrumentalidade do Teu Espírito Santo, enquanto a palavra de Deus é exposta. Que a presença do Senhor se perceba graciosa neste culto. E que Cristo, que se levanta do livro e caminha no meio dos candeeiros de ouro, se faça perceptível aqui, para que, ó Deus, por meio da pregação, Tua igreja seja reanimada, seja quebrantada, seja confrontada, seja reavivada, seja despertada para o Teu trabalho. Fala conosco, Deus, nós temos fome, nós temos sede do Senhor. Alimenta-nos, descedenta-nos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, eu tive a honra de ter duas preciosas avós. Uma delas, que me discipulou, ainda está viva, com seus 93 anos de idade. A outra avó, que não era presbiteriana, também era muito carinhosa comigo. E uma vez, certa feita, aconteceu um evento na nossa cidade, em que o pastor da igreja presbiteriana falou em praça pública, realizando um discurso. E aí ela disse, chegou para conversar comigo, ela falou: nossa, como o pastor da igreja presbiteriana fala bonito, meu neto. Eu falei: ah é, vó? O que foi que ele falou? Ela falou: eu não sei não, mas que ele fala bonito, ele fala. Muitas vezes, amados amigos e irmãos, nós gostamos do desempenho de oradores, ou até de palavras bonitas que eles venham a usar, mas nós não entendemos muito bem o que eles falam para nós. E a palavra de Deus, quando é pregada para nós na igreja, visa alcançar o nosso entendimento, com o objetivo de transformar o nosso coração, e para que com o coração mudado, nossa vida seja transformada, e nós vivamos para a glória de Deus. Nesse texto que vos li nesta noite, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, que ele fundou em sua segunda viagem missionária. A pregação de Paulo ali foi muito frutífera, mas a cidade de Corinto era uma cidade, amados irmãos e irmãs, muito promíscua. Ali tinha um templo da deusa Afrodite. E ainda que Paulo tenha permanecido ali durante 1 ano e meio, que foi o segundo lugar onde ele mais permaneceu tempo, a igreja de Corinto não se tornou uma igreja muito madura.
e ela tem sérios problemas. Há problemas morais na vida da igreja, há problemas que dizem respeito ao comportamento durante o culto e até depois do culto, e muitas pessoas que estão naquela igreja não dão testemunho de que tem uma prática verdadeiramente de pessoas convertidas. Além disso, há pessoas questionando a autoridade do apóstolo Paulo. E há uma divisão no meio da igreja. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque Apolo foi um grande pregador que pregou ali. Pedro ali nunca tinha estado, mas alguns diziam, eu sou de Cefas. E outros, para serem mais espirituais, diziam, eu sou de Cristo. Para essa igreja que tem sérios problemas no culto, que tem sérios problemas de maturidade, que tem sérios problemas éticos, Paulo escreve para mostrar para eles que tipo de pregação ele ofereceu àquela igreja, que Deus usou para trazer a conversão ao coração deles, para que eles pudessem crescer espiritualmente. E assim, ao demonstrar como foi a sua pregação, ele nos mostra como deve ser feita a pregação na igreja de Cristo Jesus. E portanto, ao olhar para este texto da palavra nesta noite, eu quero compartilhar com vocês a seguinte mensagem. O texto nos apresenta a pregação que restaura a igreja. Nós ouvimos centenas de pregações nos dias de hoje, mas nós queremos ser reavivados pelo Espírito Santo por meio da sua palavra. E ao fazer um estudo de caso deste texto, o apóstolo Paulo nos apresenta a pregação que restaura a igreja. E ao olharmos para o texto, a primeira verdade que o texto nos diz é que a pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel. A pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel. Paulo diz no versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. É impressionante que os autores gregos não costumam usar, os autores bíblicos usando o grego não costumam usar o pronome na primeira pessoa. Quando alguém usa o pronome na primeira pessoa é porque quer incentivar algo intensamente. Então Paulo, para distinguir a sua pregação da pregação dos falsos mestres, ele começa dizendo, o apóstolo, o que plantou a igreja de vocês, e ele se refere a eles, eu, irmãos, quando fui ter convosco. Paulo se moveu ao encontro deles para anunciar-lhes o evangelho e pregar a palavra de Deus. E ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Paulo não inventou a própria mensagem. Paulo não pregou somente algo que vinha da sua elucubração intelectual, para mostrar a profundidade da sua dialética. Diz o texto que ele anunciou o testemunho de Deus. O testemunho que Deus dá acerca de si mesmo. A mensagem que Paulo pregou é o Evangelho de Cristo, centrado na palavra de Deus. Paulo pregou todo o conselho de Deus para a igreja de Corinto. Com isso ele vem nos dizer que a pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel, que anuncia o testemunho de Deus. No capítulo 15 dessa carta, quando ele vai falar o cerne da sua mensagem aos Coríntios, ele diz assim, no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele não inventou a mensagem, ele pregou a palavra de Deus. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A pregação que vai restaurar a igreja, amados irmãos e irmãs, é uma pregação fiel. E é importante que nós nos lembremos disso, porque nós estamos no mês da Reforma Protestante. Se nós queremos experimentar restauração na nossa vida, nós temos que ter a certeza de que estamos ouvindo com fidelidade a pregação fiel da palavra de Deus, que apresenta a nós o Evangelho de Cristo Jesus. Alguns anos atrás, eu li um livro maravilhoso de James Pucker, chamado Entre os Gigantes de Deus, e depois li também a mesma história num livro que eu recomendo a você que leia, é mais fácil de ler que o outro, Uma Chama Inextinguível, de Michael Reeves, que conta a história da Reforma.
Ele conta em um determinado momento a história de um sermão, de uma pregação de um puritano inglês chamado John Rogers. Se você for traduzir para o português, Joãozinho o Rugidor. Ele era pastor lá no interior da Inglaterra, e quem contou essa história foi o reverendo Thomas Godwin, um dos maiores pregadores da história dos puritanos. E John Rogers, quando pregava o seu sermão, os puritanos eram grandes oradores, eles pregavam a mente, ao coração, e de repente John Rogers lança mão da personificação enquanto prega a sua mensagem. E ele diz o seguinte, como se Deus estivesse falando com o povo: eis que vos tenho dado a minha Bíblia. O que tendes feito com ela? Não a tendes lido, não a tendes estudado, não a memorizastes, não guardastes a minha Bíblia no coração, a tendes deixado aberta no Salmo 91 da sua casa. É claro que eu estou exagerando um pouquinho, tá bom, meu irmão? E não a tendes lido, não a tendes memorizado, não ensinaste a minha palavra a vossos filhos, vocês não pregaram a minha palavra e não a têm vivido. Eis o que farei. É como se Deus dissesse ao povo, ele dizia: tirarei de vós a minha Bíblia e darei a um povo que me ame. E de repente no sermão, agora o reverendo John Rogers personifica o povo. E o povo diz: não, Senhor, não retire de nós a tua palavra, retire de nós as nossas lavouras, retire de nós os nossos campos, retire de nós a nossa saúde, retire de nós os nossos filhos, mas se nos retirares a tua palavra, nós morreremos. A partir deste momento, o pregador personifica de novo a pessoa de Deus. Ele diz: eis que terei misericórdia de vós um pouco mais. Deixarei a minha palavra no meio de vós, para que vocês a estudem, para que vocês a memorizem, para que vocês preguem o meu evangelho, para que vocês discipulem vossos filhos, para que vocês apliquem a minha palavra em casa, na igreja e na cidade. Se vocês se arrependerem, a minha palavra permanecerá em vosso meio. Se vocês não se arrependerem, definitivamente eu tirarei a minha palavra do meio de vós. Enquanto o reverendo Rogers pregava a mensagem, irmãos, houve uma convicção de pecado imensa na igreja, que a igreja caiu em prantos e chorou ininterruptamente muito tempo. E o reverendo Thomas Godwin conta a Michael Reeves, voltando para casa no seu cavalo, foi tomado de uma convicção de quebrantamento pelo Espírito Santo de Deus tão forte, que ele mesmo desceu do cavalo, não conseguia cavalgar, e apoiado no lombo do cavalo, ele mesmo chorou 25 minutos de maneira ininterrupta. O que nos deixa perplexos é que 3 séculos depois daquilo, a palavra de Deus tem sido tirada daquele povo. Ela já não ocupa naquele país o lugar que ela ocupava antes. É por isso que nós temos que zelar por pregação fiel nos nossos púlpitos. Mas não somente isso, é por isso que você precisa estudar a Bíblia com seus filhos em casa todas as semanas. É por isso que nós temos que zelar pelo sério estudo da palavra de Deus em nossa escola dominical. É por isso que nós temos que zelar pelo estudo bíblico em nossas sociedades internas. Porque a igreja fica de pé ou cai, dependendo do compromisso que ela tem com a palavra de Deus. Todas as vezes que você entrar numa igreja para ouvir uma pregação, certifique-se que uma pregação abençoada é aquela que prega com fidelidade a palavra de Deus. A pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel. Que essa seja a pregação que você deseja ouvir. Que você ore sempre pelo seu pregador, para que ele exponha com fidelidade a palavra de Deus, e você venha ao culto e tenha certeza de que está ouvindo a voz do próprio Senhor Jesus falando com você. A pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel. Que o Senhor restaure a nossa igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas ao olhar para o texto da palavra de Deus, a pregação que restaura a igreja é uma pregação humilde. A pregação que restaura a igreja é uma pregação humilde.
Vamos olhar para o texto. Ainda no versículo de número 1, o apóstolo diz assim, leia comigo o versículo 1, todos vamos lá? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo, amados irmãos, sabe que os coríntios são gregos. A Grécia nos dias de Paulo é composta pelas províncias da Macedônia e da Acaia. E gregos são amantes de filosofia e literalmente adoradores de uma boa oratória. Nos dias da Bíblia, antes mesmo deles, haviam oradores gregos chamados sofistas, que eram homens que não falavam a verdade, mas convenciam as pessoas com o objetivo de angariar lucro delas, e ainda que eles fossem falsos e usassem de disfarçatez, eles ainda eram admirados pela sua capacidade de discurso. Paulo não pode correr o risco de que os gregos interpretem que o Evangelho é mais uma filosofia. Eles têm Sócrates, Platão e Aristóteles. E é por isso que Paulo disse que a palavra dele não foi uma palavra de sabedoria. A palavra sabedoria aqui é a palavra de onde vem filosofia, sofia do grego. Paulo está dizendo, eu não fui aí como um novo filósofo. E ele diz mais, eu não fui com ostentação de linguagem. Alguns dos maiores oradores da história da humanidade foram gregos. Aristóteles escreveu um livro precioso chamado Lições de Retórica, eu tenho. Demóstenes é considerado o maior orador da história da Grécia. Mas Paulo não pode correr o risco de que eles o considerem somente como um retórico deslumbrante. Sabem por quê, irmãos? Porque pode chegar alguém com uma dialética mais agradável aos ouvidos dos homens. Ou pode aparecer alguém com uma retórica mais impressionante. A fé da Igreja de Cristo Jesus não pode ser fundamentada em filosofia, nem a habilidade de elocução humana. E é por isso que Paulo testifica como ele chegou ali para pregar. Ele diz aqui no versículo 3, e foi em fraqueza. A palavra no grego usada para fraqueza é a palavra de onde vem o nosso verbo extenuado no português. Ele diz, eu estava totalmente sem força nenhuma. Paulo estava doente na segunda viagem missionária, quando ele pregou ali, provavelmente com um grande problema nas vistas, e talvez tendo sido objeto de algumas malárias. E ele diz aqui, e eu estava em fraqueza, temor. Ele estava pregando ali, temendo, e ele diz, literalmente, em grande tremor, se considerando pequenininho, frágil, totalmente dependente da graça de Deus. Paulo vem nos dizer que a pregação que restaura a igreja é uma pregação humilde. Paulo não buscou glória para si. Paulo não quis mostrar uma poderosa dialética. Paulo não quis se apresentar como o maior orador da história da humanidade. Ele esteve em fraqueza, temor, grande tremor no meio daquele povo. É por isso, amados irmãos e irmãs, que quando nós ouvimos a pregação da palavra, nós temos que nos ocupar não somente da capacidade dialética do pregador, ou de suas viagens filosóficas, ou acerca de seu desempenho como retórico. É claro que lançar mão de uma boa oratória não é pecado, desde que essa oratória seja crucificada e Cristo apareça muito mais do que o orador. Mas a nossa fé não pode ser centrada na capacidade do homem, na capacidade do nosso pastor, do nosso pregador, do nosso professor de escola dominical. A nossa fé tem que ser fundamentada unicamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho de maneira humilde. É por isso que neste púlpito, somente Cristo Jesus tem que ser exaltado sobre tudo e sobre todos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quando a pregação é humilde, Cristo é exaltado. Quando a pregação é humilde, todos nós somos humilhados. Quando a pregação é humilde, Cristo é glorificado. É Ele quem aparece, é Ele quem quebranta a nossa vida, é Ele quem transforma o nosso coração.
Eu gosto muito daquele dia tão precioso, no qual o discípulo de um judeu, juntamente com o discípulo de João Batista, foram reclamar com João que agora Jesus é mais famoso do que ele, batiza mais pessoas. E João diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu já lhes disse que eu não sou Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que ouve a voz do noivo muito se alegra, porque ele ouviu a voz do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim. João diz: eu estou transbordando de alegria. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que nós, amados irmãos, quando fizermos qualquer coisa na igreja, que nunca seja para nos exaltar. Não só a pregação no púlpito, a aula na escola dominical, a direção de um grupo familiar, a liderança em um dos ministérios da igreja. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Paulo esteve ali humilhado. Ele não quis se exaltar. Quer ouvir a pregação? Você não diga: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto do pregador tal, eu gosto do pregador tal, eu sou do pregador tal. Que você se humilhe e viva como alguém quebrantado, que pertence a Jesus, que ama ouvir a palavra de Jesus, que segue com fé somente a Cristo Jesus. A pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel. A pregação que restaura a igreja é uma pregação humilde. Mas a pregação que restaura a igreja é uma pregação cristocêntrica. A pregação que restaura a igreja é uma pregação cristocêntrica. Vamos ler versículo 2. Eu vou ler uma vez, a igreja vai ler a segunda vez. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vocês, irmãos, leiam o mesmo versículo. 1, 2, 3, podem ler. Ué, pastor, Paulo só falava isso: Cristo crucificado, pessoal. Acabou o culto, minha mensagem é Cristo crucificado, pode ir embora. Hein? Jesus morreu na cruz, é só isso que ele falava? Não, meu irmão. Mas ele diz aqui: eu decidi nada saber entre vós. Ele tem um enfoque. O que Paulo está querendo dizer? Que o eixo hermenêutico da sua pregação é Cristo. Que os óculos com os quais ele enxerga a Escritura é Cristo. Que quando ele prega o Antigo Testamento, ele sabe que tudo se consuma e se cumpre em Cristo. Paulo está dizendo que a palavra de Deus, amado irmão, o clímax, o Everest da palavra de Deus é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Verbo feito carne. E Paulo está dizendo que ele pregava todo o conselho de Deus. Mas todas as vezes que ele pregava o conselho de Deus, ele mostrava Cristo como crucificado. Veja bem que ele não prega Jesus como um mero intelectual. Ele não prega Jesus como um reformador social. Ele não prega Jesus como um exemplo a ser seguido. Ele prega Cristo crucificado. Porque Jesus Cristo é Deus e homem, que veio ao mundo para dar sua vida na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus Pai. Então a pregação de Paulo é cristocêntrica. Ele pode pregar a partir de qualquer texto das Escrituras, e a sua pregação sempre aponta para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que quando você vem à igreja, você escuta uma exposição da Bíblia, ainda que no Antigo Testamento, mas ela tem que te levar a Cristo. Porque nós não somos pregadores rabinos judeus. Nós somos ministros de uma nova aliança. E nós pregamos a redenção única e exclusivamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o cerne da mensagem dele não foi a eloquência de Apolo, a tenacidade de Paulo, a fidelidade de Pedro. Ele pregou a Cristo. E a fé da igreja de Corinto tem que estar fundamentada em Cristo. A pregação que restaura a igreja é uma pregação cristocêntrica, que prega que
Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus, na segunda pessoa da Trindade, que deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e todo aquele que se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Será declarado justo pela fé no tribunal de Deus, será reconciliado com Deus Pai, será adotado como filho de Deus, estará unido espiritualmente ao Senhor Jesus Cristo, terá a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Essa é a mensagem que pregamos, é uma mensagem cristocêntrica. Tem um livro que eu recomendo você que leia, do reverendo Paulo Anglada, Spurgeon e o Evangelicalismo Moderno. E Paulo Anglada conta naquele livro que, em determinado momento, no século XIX, um grupo de americanos resolveu fazer uma viagem para os Estados Unidos, porque os grandes pregadores dos Estados Unidos para a Inglaterra, porque os grandes pregadores do mundo eram os ingleses. Então hoje nós fazemos viagem, por exemplo, à Coreia para ver as grandes igrejas presbiterianas e o avivamento. Na época eles viajavam à Inglaterra para ouvir os grandes pregadores. E um grupo de pastores dos Estados Unidos foi à Inglaterra ouvir os grandes pregadores da época. E no domingo de manhã eles foram na Capela Central ouvir o reverendo Joseph Parker, ou José Parker. E quando Joseph Parker terminou de pregar, aquele grupo de pastores americanos, no final do culto, na porta do templo, diziam uns para os outros: que grande pregador é o doutor Joseph Parker. Você viu como ele usa bem o movimento das suas mãos enquanto prega? Vocês viram como às vezes ele usa os graves, mas também ele usa os agudos. E às vezes ele fala rápido demais, mas de repente ele usa a pausa. E ele prega olhando nos nossos olhos. Parece que está falando a cada um de nós. Que grande pregador é o doutor Joseph Parker. À noite, eles foram na Igreja Batista da Rua Novo Parque. Ouviram um jovem pregador calvinista chamado Charles Spurgeon. E quando Spurgeon sobe ao púlpito, ele fala que Deus é eterno, infinito, imutável, glorioso, incomparável, santo, santo, santo. Mas ele diz que nós somos pecadores, miseráveis, mortos nos nossos delitos e pecados, e ofendemos a santidade de Deus e merecemos o inferno e a sua ira. Mas ele diz que esse Deus é Deus amoroso, que cravou o seu Filho numa cruz para pagar os pecados do seu povo. E que todo aquele que se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, terá a vida eterna, terá a paz com Deus, será reconciliado com Deus o Pai, será perdoado de todos os seus pecados e se tornará filho de Deus. E Spurgeon prega a palavra na dependência do poder do Espírito Santo. E quando ele sai lá fora, no final do culto, eles olham uns para os outros com os olhos marejados de lágrima e dizem: oh, que maravilhoso, que grandioso, que incomparável, que glorioso Salvador é Jesus Cristo. Oh, que maravilhoso, que glorioso, que incomparável, que grandioso Salvador é Jesus Cristo. O nosso sincero desejo, amados irmãos e irmãs, é que todos os domingos vocês saiam dessa igreja dizendo: oh, que maravilhoso, oh, que incomparável, oh, que glorioso, oh, quão grandioso Salvador é Jesus Cristo. Que aqui seja sempre pregada com fidelidade a palavra de Deus, que aponta para Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Se você está aqui, querido amigo, e tem medo de ir para o inferno, eu quero lhe dizer que se você se arrepender dos seus pecados nesta noite e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar, Deus no seu tribunal há de abater o seu martelo e dizer: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E você vai ser reconciliado com o Pai, vai ser adotado como filho de Deus, vai ter a vida eterna, vai ser selado com o Espírito Santo, viverá em comunhão com o Senhor aqui, e já tem um lugar garantido nos céus. Que Deus te visite com salvação nesta noite, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor restaure a nossa igreja, irmão. Esse é o tipo de pregação que eu sonho ver cada vez mais, não só no Unida, mas em todas as nossas igrejas.
A pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel. A pregação que restaura a igreja é uma pregação humilde. A pregação que restaura a igreja é uma pregação cristocêntrica. Pastor, que outra característica tem a pregação que restaura a igreja? Em último lugar, a pregação que restaura a igreja é uma pregação ungida. A pregação que restaura a igreja é uma pregação ungida. Eu vou ler versículo de número 4, vocês o 5. Assim diz a palavra do Senhor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vocês o 5. Mais uma vez Paulo diz, eu não fui com retórica para vocês, nem como um filósofo deste mundo. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Persuasiva e sabedoria, retórica e filosofia. Ele diz, então o que caracterizou a pregação dele? Ele diz, foi demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo está dizendo? Que quando ele pregava, amado irmão, você poderia perceber a manifestação graciosa do Espírito Santo na vida dele. Você podia perceber que ele não estava pregando com o poder de uma dialética humana ou de uma retórica humana, mas ele pregava no poder do Espírito Santo. Quando ele usa a expressão demonstração do Espírito e de poder, essas duas palavras significam a mesma coisa. A pregação de Paulo era caracterizada pela presença graciosa do Espírito Santo de Deus. E quando ele pregava, aqueles coríntios tinham a certeza de que estavam ouvindo a palavra de Deus, pregada com fidelidade no poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus manifestava a sua graça, convertendo os eleitos, quebrantando o coração da igreja e transformando o povo de Deus. E Paulo diz por que ele pregou assim? Porque ele pregou na dependência do poder do Espírito Santo. Versículo 5 ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqueles crentes tinham que ser convertidos pelo poder do Espírito Santo de Deus que fala na palavra de Deus. Se eles ouvissem mera filosofia, chegaria outro com uma dialética diferente e os levaria para outro caminho. Mas quando eles ouvissem o Evangelho, na dependência e no poder do Espírito Santo, o coração deles seria transformado pelo Espírito Santo de Deus. Essa era uma característica da pregação dos apóstolos, irmãos. Atos 4:33 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição e sobre todos eles havia abundante graça. Algumas vezes você ouve falar de pregadores da história da igreja que quando eles pregavam, você percebia a presença de Deus. Eu lendo o prefácio do livro O Avivamento de Lloyd Jones, de James Packer diz que nunca tinha ouvido pregação até o dia em que ele ouviu Lloyd Jones pregar. Porque quando Lloyd Jones pregava, ele pregava com fidelidade à palavra, doutrina bíblica, mas havia a manifestação da presença graciosa do Espírito Santo de Deus. Você percebia a presença de Deus enquanto a palavra era anunciada. Se nós, irmãos, queremos ter esse tipo de pregação na nossa igreja, nós devemos orar pelo nosso pregador. Nós devemos interceder para que Deus use o pastor para pregar a palavra. O pregador tem que ser homem de oração, mas a igreja também tem que orar e ter expectativa de que Deus use o pregador enquanto a palavra é anunciada com fidelidade, para que os nossos pecados sejam confrontados, para que o nosso coração seja transformado, para que a nossa vida seja mudada. Eu gosto muito, irmãos, de história da igreja, vocês já perceberam.
E eu gosto muito do ministério do reverendo David Martin Lloyd Jones. Se você perguntar, pastor, qual o pregador que mais lhe influenciou dos pregadores do século XX que o senhor leu? David Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones expunha com fidelidade a palavra no poder do Espírito Santo. Lloyd Jones foi um grande médico, auxiliar do Lord Horder. Com 28 anos de idade, era um dos maiores cirurgiões de Londres, do Hospital de São Bartolomeu. E ele sente o chamado de Deus e vai para o sul do país de Gales, em Aberavon, para uma igreja que não tinha condição nem de pagar o salário dele. E ele começa a pregar naquela região e Deus dá um despertamento espiritual. E um dia, amados irmãos, os crentes da igreja de Lloyd Jones, naquela região pobre, iam para o culto à noite, cantando na rua, e passaram na porta da casa de uma mulher que era médium espiritualista. E aquela mulher diz, por que eles são tão felizes? Vou ao culto onde eles adoram, vou atrás deles para saber o que acontece. E chegando ali, Lloyd Jones pregou sobre a grandeza de Deus, igual Spurgeon, sobre a maldade do nosso pecado, sobre a redenção somente em Jesus e sobre a importância do arrependimento e da fé para uma genuína conversão. E aquela mulher que era médium, que recebia espíritos malignos para adivinhar as coisas das pessoas, foi convertida subitamente pelo Espírito Santo de Deus. Quando terminou o culto, ela foi falar com o reverendo e disse o seguinte: eu sou uma mulher acostumada no mundo espiritual. E todos os espíritos que eu conhecia são maus, são impuros, são tiranos. Mas quando eu entrei dentro desta igreja, eu percebi a presença do espírito mais poderoso que existe. Mas com uma grande diferença: ele é puro, ele é santo. Nele não há imperfeição alguma. Aquela mulher ouviu o evangelho, foi convertida e nunca mais voltou para a mediunidade. E houve registro de que ela foi uma crente fiel até o final da sua vida. É esse tipo de pregação que nós queremos ter aqui, irmãos. Pregação fiel, cheia do poder do Espírito Santo, para que quem é escravo do diabo saia daqui sabendo que não precisa se ajoelhar diante de nenhuma imagem, não precisa invocar nenhum espírito, não precisa buscar em qualquer falso Deus ou a esperança em qualquer outra coisa, porque Cristo amou essa pessoa e deu a vida na cruz para salvá-la. Ele pode transformá-la e dar a ela a vida eterna. Mas para isso nós temos que ser uma igreja de oração. Me lembro, antes de ir para o Chile, no ano de 1999, o reverendo Wilson de Souza Lopes, secretário executivo do Supremo Concílio, pregou uma mensagem no JMC que foi uma flecha no meu coração. Com sua voz rouca, ele dizia: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se nós queremos ver, irmãos, o Senhor, por sua graça, exaltando a si mesmo e usando homens limitados como nós temos que ser uma igreja que dobra os seus joelhos e invoca o Senhor, pedindo a Ele que nos encha com o poder do seu Espírito Santo, para que a sua unção se perceba aqui, para que a pregação feita aqui seja na dependência e no poder do Espírito Santo, para que vidas sejam resgatadas da mão do diabo e trazidas para o reino do Filho do amor de Deus. Eu quero desafiar a igreja a se comprometer a ser uma igreja de oração. Ore todos os dias. Separe 20 minutos, meia hora do seu dia, leia a palavra e ore. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelo seu casamento, ore pela vida da igreja, ore por nós, seus pastores, ore para que quando a mensagem for pregada nesse púlpito, ela entre como uma flecha nos corações, para que as vidas sejam transformadas e tenham um encontro vivo e pessoal com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, irmãos, essa é a pregação que restaura a igreja. Pregação fiel, pregação humilde, pregação cristocêntrica, pregação ungida. É esse tipo de sermão que eu quero pregar para vocês. Que Deus permita que em nossas igrejas haja sempre pregação fiel, pregação humilde, pregação cristocêntrica, pregação ungida, e que por meio desta pregação
Cristo fale com a sua igreja e a restaure, a reforme e a reavive para a honra e para a glória de Jesus. Que Deus soberanamente, para a sua glória, nos dê o reavivamento por meio da pregação da sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.